Hello guys, what is up? Welcome to one more class. Nessa aula a gente vai ver a diferença entre duas palavras muito comuns, muito frequentes, muito importantes para quem fala inglês, seja iniciante, seja fluente, e que costuma causar confusão, ok? Estou falando de what e which, ok? Então, diretamente ao ponto, hoje é feriado, vamos direto ao ponto. Qual é a origem dessa confusão? Né? Eu já detecto como professor os alunos tendo essa dúvida. Né? Então, qual é a origem dessa dúvida? De onde vem essa dúvida? De onde que surge? Muito simples. Logo no começo das aulas de inglês que você fez, enfim, ou que você vai fazer de repente, você aprende que para você perguntar o nome de alguém, ou seja, para você fazer a pergunta qual é o seu nome, a frase é What is your name? Ok? Então a gente tem o what aqui que nós vamos traduzir como qual é o seu nome, ok? E beleza, não tem nada de errado com essa tradução, é exatamente isso que quer dizer, que a frase quer dizer, que a pergunta quer dizer. É uma boa tradução, é a melhor tradução, né? Para ser bem específico. Porém, a realidade dos fatos é que a palavra what, ela significa apenas o que, beleza? A gente pode traduzir, a gente vai traduzir, né, em português como qual, em vários aspectos, mas em essência ela é o que. Eu sei que é estranho isso, pelo menos para quem está começando, mas tenta fixar na sua cabeça que quando você fala what is your name, na verdade você está falando o que é o seu nome, beleza? E qual que é a razão pela qual o what é o que? Porque a gente usa o what, o que, para falar de coisas mais genéricas, de coisas que apresentam digamos, uma grande possibilidade de respostas, né? Quando você pergunta o nome de uma pessoa, você tem, né, naquele momento, né, pelo menos aí 1000 nomes que podem aparecer ali, né? Para falar bem baixo, digamos assim, né? Na verdade, ilimitado, né? Todos os nomes que existem no mundo, né? Então, de um modo geral, a ideia do what é você ser genérico, perguntar a respeito de coisas que as respostas vão abrir portas para inúmeras opções, beleza? Então foca nisso. What é para múltiplos exemplos, múltiplas possibilidades de coisas. Como o exemplo, para fechar aqui, volto no começo, what's your name, ok? Então, geralmente, para você prestar atenção, frases em que a gente tem what is, a gente vai acabar traduzindo como qual é, ok? E tudo normal, ok? Só não esquece disso que eu falei aqui, né? Desse detalhe de que o what é usado para esse tipo de indagação, ok? Porém, né? Como a gente já abriu falando aqui também, há situações em que o what vai ser traduzido como o que, né? Como o que. Inclusive, né? O primeiro exemplo é aquele quando você tem uma dúvida e pergunta what, né? What? Esse é o que mais claro que existe no inglês, né? Mesmo para quem não fala, acho que vai entender se a pessoa do outro lado perguntar né, mandar um what? Enfim, então, por exemplo, aqui, what is wrong? Literalmente, o que está errado. What do you want? Literalmente, o que você quer. Beleza? A gente costuma usar as seguintes palavras com what para fazer esses tipos de perguntas. A palavra kind, que é sinônimo de type, ou seja, tipo, né? Color, size. Aí, marcadores de tempo de um modo geral ali, time, né? Para falar das horas, no caso, né? What time? Day, dia, year, ano, e assim por diante. Semana, século, milênio, enfim, né? Mês, né? Beleza? Então, marcadores de tempo de um modo geral a gente costuma utilizar. Vamos ler alguns exemplos aqui. What kind of car does your sister have? Múltiplas opções, múltiplas possibilidades de resposta, né? Independente de quantas respostas existam, né? Mas é um número assim que não é viável você ficar analisando ali no momento em que está sendo conversado. Pelo menos não de uma forma prática. What color is her house? Qual é a cor da casa dela? What size do you wear?
que tamanho você veste? Aí você pode pensar, poxa, mas tamanho são poucas opções, né? PM, G, né? GGG, enfim, né? Mas de qualquer maneira, né? A palavra size, ela se refere a tamanho de um modo geral, né? Então, não é só o tamanho da camiseta, não é só o tamanho da roupa, né? É o tamanho de uma casa, de um prédio, de uma pessoa, enfim. Então, novamente, inúmeras possibilidades de resposta. Por isso que a gente utiliza what. Alright? Vamos então para o which. Which é bem simples de entender quando a gente já tem esse conceito em mente. De que o what a gente usa para falar de fazer perguntas que possam nos render inúmeras, né, respostas ali, digamos assim, né? Pelo menos em teoria. O which já é quando a gente está visualizando um número razoavelmente baixo de opções, né? Ou até mesmo 2 opções, 3, 4, que é o mais comum, inclusive. Example. Which is sweeter, banana or mango? Olha a tradução. Qual é mais doce? Banana ou manga? Ok? Aí sim a gente tem a tradução do qual, né? Aí sim é perfeitamente qual. Qual é mais doce? Which, né? Which sim, né? Como está dizendo aqui no começo, ele sim vai ter sempre o significado de qual. Which car is yours? Qual carro é o seu? Qual carro é o seu? Aqui a gente não tem na frase o número de opções, mas provavelmente, né, algumas ali que dê para contar, né, ali no momento e contabilizar e, enfim, né, visualizar. O interessante do which é que dá pra gente usar sem uma palavra, né? Sem, digamos assim, sem um substantivo ali, como a gente viu nas 2 primeiras opções aqui. Por exemplo, which do you need? Né? Ou seja, qual você precisa? Claro, aqui a gente faz a ressalva. A gente usa só para coisas, tá? Which a gente pode usar para se referir a pessoas, mas não nesse tipo de frase. Não sem o substantivo, né? Então aqui a gente está falando de coisas, né? Which do you need? Ou seja, qual você precisa? E olha que interessante, é muito, muito comum a palavra one vir depois do which, ok? Enfim, não vem ao caso tentar entender por quê, mas é uma forma de preencher talvez essa lacuna, né? Essa digamos, essa situação dúbia que existe entre o which, né? De qual com o what, de o quê. Né? Então, é muito comum você ter o one e também, é claro, né, que é o mais importante, para a gente poder deixar claro que a gente está falando qual e não quais. Porque justamente quando a gente quer dizer quais, a gente fala which ones. Mas o which por si só, ele pode significar as duas coisas. Pode significar qual, pode significar quais, ok? Vai depender do contexto, da interpretação e tudo e tal, né? Apenas quando você quer deixar cristalinamente claro que é singular ou plural, você usa o which one, né? E se for plural, which ones. Né? Por exemplo, which one do you need? Ou which ones do you need? Beleza? I don't know which bus I must take. Aqui é um exemplo que não seja pergunta para sempre voltar, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Com vocês que os WHs não são apenas para fazer perguntas. Né? A função, o objetivo principal dessas palavras, mas não é uma obrigação. Né? A gente pode fazer afirmações com elas sem nenhum problema. Então é isso, né? Eu não sei qual ônibus eu devo pegar. Né? Novamente, aqui a gente não tem um número de ônibus, mas é bem provável, bem razoável que seja um número pequeno ali. 5 opções, 6, 10, né? Enfim, então a gente fala de opções apresentáveis, digamos assim, né? E não opções genéricas, como no exemplo das frases com what. É um pouquinho complicado mesmo, mas quanto mais você pratica, mais você vai diferenciar, vai conseguir diferenciar essas duas coisas. E é isso por hoje. Thank you so very much. See you.